E aí, bora embarcar numa jornada que é, sério, uma verdadeira história de detetive científico. A gente vai desvendar a busca da humanidade para conseguir ler o código da vida. Pois é, essa pergunta ela moveu gerações de cientistas. Então, que tal a gente seguir as pistas que eles deixaram para trás? Vamos começar num jardim bem tranquilo, lá no século XIX. Bom, a nossa história começa lá atrás, com um cara chamado Gregor Mendel. Ele foi o primeiro a sacar as regras da hereditariedade, observando como as características passavam de uma geração para outra nas plantas. E o mais maluco é que ele descobriu tudo isso sem ter a menor ideia de qual era o mecanismo físico por trás da coisa toda. Imagina só, o Mendel passou quase uma década só cruzando ervilhas. E o que fez o trabalho dele ser tão revolucionário foi que ele usou matemática para interpretar os resultados. Isso era algo que, assim, ninguém fazia em biologia na época. Ele publicou tudo em 1866, mas acredita que essa pista fundamental ficou esquecida por décadas. Em parte porque, sabe, a ciência ainda não conhecia os cromossomos para dar um endereço físico para esses fatores dele. Ok, com a pista do Mendel na gaveta, a investigação foi para uma outra fase, uma verdadeira caçada pela molécula da vida. A pergunta era: onde, no corpo, está esse tal manual de instruções? Então, mais ou menos na mesma época do Mendel, um biólogo chamado Ernst Haeckel meio que apontou a direção certa. Ele identificou corretamente que o núcleo da célula era o responsável pela herança. A busca estava ficando mais específica. Aí, lá pelos anos 1870, um bioquímico, Friedrich Mischer, achou uma molécula nova dentro do núcleo. Ele chamou de nucleína. Era diferente de tudo o que conheciam, tipo das proteínas. Era uma pista quente, com certeza, mas ninguém sabia ainda qual era o papel dela nesse mistério todo. Essa investigação, gente, levou décadas. Primeiro, os cientistas viram que uma substância misteriosa conseguia passar características de uma bactéria para outra. Mas a confirmação mesmo, o martelo batido, veio em 1952. Foi com um experimento super engenhoso que provou, sem sombra de dúvida, que a molécula da vida era o DNA. Fim de papo. Caso encerrado. E é aqui que a gente chega no primeiro grande clímax da nossa história. Ok, eles já sabiam que era o DNA, mas e agora? Precisavam ver a estrutura, precisavam entender como o código estava escrito, sabe? Qual era o formato dele. Tinha muita gente boa trabalhando nesse quebra-cabeça ao mesmo tempo. O Chargaff deu as regras de como as peças se encaixavam. A Franklin, bom, ela tirou a foto da molécula. E aí vieram Watson e Crick e juntaram tudo, montando o modelo final. Mas olha, a gente precisa parar e destacar um ponto super importante aqui. As imagens de raio-x da Rosalind Franklin foram literalmente a peça-chave que faltava. Foi por causa delas que deu para ver o formato de dupla hélice e outros detalhes vitais. Só que, infelizmente, ela faleceu em 1958, antes do prêmio Nobel ser entregue em 62 por essa descoberta. E essa estrutura, a dupla hélice, ela é genial. Ela não só guarda a informação, mas o próprio formato dela já sugere um jeito perfeito de se copiar, de passar o código para frente. Foi uma sacada tão grande que rendeu o Nobel para Watson, Crick e também para Wilkins. Certo, com o projeto arquitetônico revelado, o próximo grande desafio era outro: como é que a gente lê essa coisa? Era preciso criar as ferramentas para conseguir ler a sequência letra por letra desse código genético. E o kit de ferramentas que eles criaram foi, nossa, incrível. Primeiro, surgiram as enzimas de restrição, que são tipo umas tesouras moleculares, sabe? Que cortam o DNA em pontos certinhos. Depois, veio a tecnologia para a gente recortar e colar genes, misturando o DNA de espécies diferentes. E, por fim, a PCR, que é basicamente uma fotocopiadora genética. Pensa, ela consegue transformar uma moléculazinha de DNA em milhões de cópias para a gente poder estudar. E aqui a gente vê um salto tecnológico absurdo. O método manual, do Frederick Sanger, era genial, não vamos negar, mas era lento, trabalhoso e ainda por cima usava material radioativo. A grande virada foi a automação. Eles trocaram a radioatividade por corantes fluorescentes que um computador conseguia ler. De repente, o processo ficou muito mais rápido, mais seguro e pronto para ser usado em uma escala gigantesca. Foi essa inovação que abriu as portas para o próximo passo. E esse próximo passo, bom, foi o mais ambicioso de todos. O grande finale dessa busca histórica. O momento em que a humanidade decidiu que ia ler o seu próprio manual de instruções do começo ao fim. 3 bilhões e 200 milhões.
Esse é o número de letras no nosso código genético. Dá para ter uma ideia da escala do projeto? Lançado oficialmente em 1990, era uma coisa monumental, simplesmente gigantesca. Os objetivos eram bem claros: mapear, sequenciar, guardar os dados e analisar tudo. Mas, e isso é muito importante, também era sobre pensar nas implicações éticas de tudo isso. Esse projeto foi um esforço global, com gente do mundo todo, e terminou em 2003, antes do prazo, o que só mostra o quanto a tecnologia avançou rápido. E os resultados foram, no mínimo, surpreendentes. Sabe os 100 mil genes que esperavam encontrar? Pois é, temos só uns 25 mil. E só 2% do nosso genoma inteiro serve para codificar proteínas. Quase metade dele é DNA repetitivo, que por muito tempo foi chamado de DNA lixo, e até hoje a gente não sabe direito para que serve. Ou seja, o projeto acabou gerando muito mais perguntas do que respostas. Mas talvez o fato mais profundo, mais impactante de todos, seja este: 99,9% do nosso código genético é idêntico em todas as pessoas. Pensa nisso. Toda a diversidade humana, tudo que nos faz únicos, está tudo espremido em apenas 0,1% do nosso genoma. E pronto, chegamos aos dias de hoje. A grande busca histórica para ler o código pode ter chegado ao fim, mas a história de como a gente usa esse conhecimento, essa está só começando. Vamos pegar um exemplo bem prático: a agricultura. Se a gente olhar os dados do Brasil, por exemplo, em um período de 40 anos, a área plantada dobrou, mas a produção aumentou 6 vezes. Esse ganho de produtividade absurdo veio em grande parte direto do melhoramento genético. E o impacto vai muito além. Na medicina, a gente consegue modificar micro-organismos para produzir remédios e vacinas melhores. Na nutrição, já se fala em dietas personalizadas baseadas no genótipo da pessoa para evitar doenças. E na conservação, a genética ajuda a proteger espécies ameaçadas, a identificar animais que foram traficados, tudo a partir de uma simples amostra de DNA. É impressionante. No fim das contas, toda essa investigação científica nos deu um poder imenso. E a conclusão aqui não é uma resposta, sabe? É uma nova pergunta. Agora que a gente tem a capacidade não só de ler, mas também de reescrever o código da vida, a questão que fica para a nossa geração é: quais limites a gente deve estabelecer? A história continua e agora a caneta está nas nossas mãos.